Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão alegres por essa oportunidade? Diga glória a Deus. Amém. Eu também estou muito alegre, feliz por essa oportunidade que o Senhor, Ele me concede de poder estar aqui nesta noite, reunido também com a minha família, reunida também com a igreja, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Esta é uma oportunidade que eu costumo chamar de singular. Quem dera que todos tivessem a compreensão da importância que é você começar a sua semana na presença de Deus, a sua semana orando, louvando e adorando ao Senhor, pedindo a sua bênção para os demais dias da semana. E o domingo, irmãos, é realmente você separar para Deus a sua primícia. No comum, nós temos um dia de domingo, é o dia um pouco mais livre para alguns. Para aqueles que trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado, sabe que o domingo é o dia do descanso, é o dia que nós também chamamos o dia do Senhor, o dia em que nós realizamos tarefas espirituais ou tarefas mais voltadas para o louvor e para a adoração a Deus. E por isso que estar na casa do Senhor em pleno domingo, para quem passou uma semana talvez estressante, uma semana de muitas dificuldades no ambiente de trabalho ou até mesmo cuidando dos afazeres semanais, sabem da importância que é, irmãos, esta oportunidade que Deus lhe dá de poder chegar aqui nesta noite para render graças a Ele. E eu tenho certeza, irmãos, que quem dar a primícia para o Senhor, quem dar o seu melhor para o Senhor, recebe também do Senhor sempre o melhor dele. Aleluia. Dê o seu melhor para o Senhor e tenha plena certeza de que você receberá também o melhor de Deus. Amém? Eu convido assim a igreja a se colocar de pé. A nossa irmã Simone fica à vontade se for para a salinha com as crianças, tá certo? E eu gostaria de convidá-lo neste momento a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Abra no Salmos 34. Salmos 34. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Leiamos a partir do verso de número 17 até o verso de número 20. Salmos 34, verso de número 17. Você que tem dificuldade de memorizar os livros da Bíblia, abra sua Bíblia bem no meio. É bem provável que você vai achar o livro de Salmos, tá certo? Com exceção das Bíblias de estudo, né? A minha Bíblia de estudo, Salmo fica parecendo que está bem no início da Bíblia. Mas nas Bíblias comuns, ele vai estar bem no meio da Bíblia. Amém? Só os que acharam, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu espero que todos tenham encontrado. Quem não encontrou, pega uma caroninha aí, tá certo? Ou o irmão ajude, não é? Salmos 34, verso 17, diz assim a palavra de Deus: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebram.
Amém? Feche os seus olhos. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças nós te damos por esta rica oportunidade de aqui estarmos na tua casa, nesta noite, para te louvar. Ó Deus, ainda que o Senhor não habite em casa feitas por mão de homens, é no templo que o Senhor se revela, é no templo que o Senhor ensina, e a semelhança do que disse Davi, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias, para aprender do teu santo templo. Ó Deus, a semelhança do Salmo 84, quão amáveis é o teu tabernáculo, ó Senhor dos exércitos. E mais vale um dia aqui do que 1000 em qualquer outro lugar. Ó Deus, obrigado por esta rica oportunidade de aqui estarmos. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com os teus filhos. É o que nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, por gentileza, e me empreste alguns minutos da sua atenção, por favor. Meus irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos, nesta oportunidade, sobre vencendo a tristeza. Nós passamos um 2020, posso dizer, de muitas lutas, de muitas dificuldades, de muitas provas e talvez de muitas tristezas. A tristeza é um sentimento mais comum do que nós possamos imaginar. A tristeza está presente em todo e qualquer lugar. Não depende de cor, de raça, de tribo, não depende de status financeiro, não depende se é criança ou se é adulto. A tristeza, ela sempre apanha o ser humano. Ela sempre encontra o ser humano. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 120 milhões de pessoas no mundo, em algum momento da vida, ela passa por uma tristeza profunda, o que o torna bem no limiar, ou bem na linha divisória da depressão, de uma tristeza para uma depressão. A tristeza, ela está presente por demais em nós. E ficar triste não é algo ruim, viu? Ficar triste não é algo prejudicial. Chorar faz bem. Ficar triste às vezes faz bem. Isso significa que você tem sentimento. Significa que você tem emoções. E significa que você não é um ser irracional e nem é um robô. Você é um ser humano. Dentro de você pulsa um coração de carne, um coração que tem sentimentos. Então, a tristeza, ela não é algo incomum ou não deve ser algo que deve então nos deixar mais triste por causa da tristeza. A tristeza é comum. Uma vez, uma irmã me abordou e fez: pastor, estou muito triste. Eu disse: que bom, irmã, que a senhora está triste. Porque isso significa que a senhora é ser humano, que a senhora tem sentimentos, que a senhora também passa por noites escuras. Eu sei que conviver com a tristeza, às vezes, quando ela se perdura, ou quando ela quer desembocar em uma depressão, é difícil. A tristeza deixa a nossa vida sem graça. A tristeza nos faz perder o ânimo. A tristeza pode afastar amigos. A tristeza pode acabar nos levando a abandonar os nossos sonhos. Agora, para nós entendermos acerca da tristeza,
é importante que os irmãos compreendam que tristeza é diferente de depressão. Depressão é uma coisa, tristeza é outra. Então, é necessário que os irmãos tenham uma clara e nítida distinção entre o que é tristeza e o que é uma depressão. A depressão, irmãos, é tratada no meio da psicologia e também na medicina como uma doença. A depressão, ao contrário do que muitos teólogos e pregadores outrora interpretaram como sendo sempre algo associado a demônios, sempre que alguém estava deprimido, alguns pastores queriam logo ir orar para expulsar os demônios, achando que toda depressão é uma ação demoníaca, e não é. A depressão, ela é uma doença. Na Bíblia Sagrada nós encontramos homens de Deus e mulheres de Deus que também passaram por depressão. A depressão, ela é um transtorno, é uma doença séria e é uma doença que afeta também muitos cristãos. A depressão, irmãos, ela precisa ser tratada, ela precisa de medicamento às vezes, ela precisa de frequentar a psicólogos e psiquiatras às vezes. A depressão, ela nos afeta tão negativamente que nós começamos a ter vários sintomas que vai começar a aparecer até mesmo às vezes fisicamente. A depressão nos afeta na nossa maneira de sentir as coisas, a depressão afeta a nossa maneira de pensar nas coisas, a depressão afeta a maneira como nós agimos. A depressão provoca uma tristeza profunda, como se não fosse jamais passar. Veja, a tristeza não é uma depressão, mas uma pessoa deprimida é uma pessoa triste, com uma tristeza que parece não ter fim. É uma tristeza que vai te levar a um choro compulsivo. É uma tristeza tão profunda que vai te levar a estar abatido, não por um dia, 2 dias, 3 dias, mas isso pode durar anos. E você não enxerga uma luz no fim do túnel. A depressão, ela é uma doença que precisa de tratamento. Não se resolve uma depressão simplesmente você acha às vezes que a depressão só se resolve com oração ou com aconselhamentos pastorais. É claro que nós oramos, mas o fato de nós orarmos, e se Deus assim quiser, pode curar esta doença por intermédio da oração. Mas isso não quer dizer que você não possa procurar um tratamento psicológico, um tratamento psiquiatra, para que você possa então ser tratado. Aproximadamente 18% das pessoas no mundo, elas passam por um período de depressão em algum momento da sua vida. A depressão, ela produz uma alteração de humor nas pessoas, de tal forma que a pessoa fica com uma tristeza profunda, uma tristeza que não tem fim, uma tristeza que vai desembocar ou que vai estar associada a sentimentos de dor, a sentimento de amargura, ao desencanto da vida, a um sentimento de desesperança total, uma baixa autoestima, e assim pode levar você a ter distúrbios no sono e distúrbio na alimentação. Uma pessoa deprimida, ou ela vai comer demais, ou ela vai comer de menos, ou ela vai querer passar o dia inteiro ou semanas inteiras trancada dentro de um quarto e apenas dormindo, ou ela perde o sono, ela fica com insônia. Isso é o que nós compreendemos tanto nos conceitos da Organização Mundial da Saúde, da psicologia, da medicina, acerca do que é
depressão. Já tristeza, irmãos, ela é uma reação natural de todo ser humano. Todo ser humano fica triste em algum momento da sua vida. E a tristeza é uma reação natural a uma situação difícil que nós vivenciamos e que nós iremos sentir. E em alguns momentos, a tristeza se torna até saudável. Quando você está triste, e essa tristeza é uma tristeza saudável, à medida que você chora por aquilo que você está sofrendo, é como se estivesse lavando você por dentro, é como se estivesse desintoxicando você. E por isso que às vezes o chorar ou passar por tristeza, ela é importante. A tristeza, ela é diferente da depressão, no sentido de que a tristeza, ela é momentânea. Ela dura uma semana, alguns dias, no máximo de 10 a 15 dias você estar triste. Geralmente a partir daí, você começa então a ter o seu dia, a sua semana, o seu pensamento, a sua maneira de sentir afetada, o que pode levar você a uma causa ou algo mais grave, desembocando então numa depressão. Então, a diferença básica entre depressão e tristeza é que a depressão é um transtorno e a tristeza é uma reação natural a uma situação difícil que nós enfrentamos. A depressão é uma doença, já a tristeza é apenas um sentimento. A depressão, ela é ações extremas, onde você não consegue enxergar uma saída. Já a tristeza é uma sensação de dor, mas que você vê a saída no fim do túnel. Você estar apenas passando por aquilo, mas logo, logo você volta a ser aquela pessoa alegre, animada, forte na presença de Deus. Então, diferente da depressão, a tristeza, ela é momentânea. Por isso que o crente, ele precisa buscar sempre a alegria no Senhor. Ele não pode deixar a tristeza dominá-lo. Ele não pode deixar a tristeza governá-lo. Ele não pode deixar a tristeza tirar a sua paz, de maneira que ela venha controlar a sua vida e fechando cada vez mais a porta da esperança, a porta de escape. Meus queridos irmãos, nós poderíamos elencar vários fatores que nos deixam tristes. Nós poderíamos citar vários elementos que nos faz ficar tristes. Por exemplo, uma das coisas que entristece o cristão é o pecado. O pecado, ele sempre vai nos entristecer. O pecado sempre vai nos deixar cabisbaixo. Para isso, eu gostaria de mencionar aos irmãos Salmos 38, versículo de número 18. A Bíblia Sagrada diz: porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. O que ele está dizendo é: eu confesso a minha iniquidade, eu confesso o meu pecado e suporto tristezas por causa do meu pecado. O pecado sempre vai gerar em nós tristeza. O pecado sempre vai gerar em nós momentos de dor. É verdade que inicialmente o pecado nos engana, porque inicialmente o pecado se mostra, meu presbítero Paulo, como algo prazeroso, gostoso, algo bom, algo que vai alegrar o nosso coração. O pecado sempre, ele aparece de maneira carrancuda, ou seja, não aparece para nós de maneira carrancuda, mas sempre com a carinha de anjo, para nos alegrar, para disfarçar, para tentar então ludibriar a nossa mente e o nosso coração. No momento em que se pratica o pecado é prazeroso, mas o problema está exatamente nos resultados que o pecado provoca. É claro, irmãos,
que um cristão não fica triste simplesmente por causa das consequências do pecado. O cristão fica triste quando peca, porque ele sabe que o seu pecado separa ele da presença de Deus. O cristão não se entristece por causa das consequências do pecado, mas por causa do pecado em si. O salmista aqui confessa o seu pecado, e ele então vai demonstrar tristeza, o que revela um verdadeiro arrependimento da parte do salmista. A tristeza era por causa do seu próprio pecado. A tristeza não era por causa dos resultados miseráveis que podia ser provocado a partir das consequências do pecado. Mas observem que ele está triste por causa do pecado em si. Paulo, falando aos 2 Coríntios, capítulo 7, verso 20, ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz em nós arrependimento que produz salvação, o que nos leva à salvação. Então observem que a tristeza, segundo Deus, é uma tristeza que vai produzir em nós arrependimento. A tristeza, segundo o mundo, Paulo diz que vai produzir a morte. Thomas Brooks, um certo pregador, ele disse que o arrependimento é uma fonte perene, na qual as águas de uma tristeza santa estão sempre fluindo. É muito bom quando o cristão, ele se autoexamina, ele se auto-vê a si mesmo, e então percebe o seu pecado e se arrepende dele, se volta para Deus. O Santo Agostinho disse que o pecado é motivo, se o pecado é motivo da sua tristeza, deixe que a santidade seja motivo da sua alegria. Aleluia. Se o pecado te entristece, abandona o pecado e passe a se alegrar em uma vida de santidade diante do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, quando nós abrimos a Bíblia em Lucas capítulo 15, verso de número 17 ao verso de número 19, nós encontramos o momento em que o filho pródigo se arrepende. Todos conhecem que o filho pródigo pediu para sair de casa. Ele pede parte da herança e vai embora para uma terra longínqua, aonde ele desperdiça todos os bens, todos os recursos, e ele passa a mendigar, de tal forma que consegue um emprego que para ele, como judeu, era terrível. Os judeus tinham os porcos como animais impuros, e o único emprego que ele arrumou foi cuidar de porcos. Ele passava, irmã Adriana, uma prova tão grande, que teve uma hora que ele olhou para a comida do porco e não conseguia distinguir se era uma picanha ou se era a comida do porco mesmo. Ele começou a ter fome. Ele começou a olhar para as bolotas do porco, para a comida, a ração dos porcos, e queria fazer da comida dos porcos a sua refeição. Foi ali, naquele momento de angústia, de provação, de luta, onde Deus estava apertando a sua vida. É ali que ele, diz o texto, cai em si. Lá em Lucas capítulo 15, verso 17 diz: e caindo em si. A palavra cair em si quer dizer, ele olhou para dentro de si mesmo e percebeu que ele estava distante de Deus, estava distante do Pai. Então ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai e vou pedir a ele misericórdia, porque agora reconheço que eu pequei perante os céus e perante também o meu Pai. Voltarei, porque na casa de meu Pai os empregados são bem tratados e eu aqui estou perecendo de fome. Ele então reconhece seu estado e volta para a casa do Pai. Aleluia. E quando ele está voltando para a casa do Pai, irmãos, quem sabe ensaiando o discurso que vou dizer para papai, ele ensaiando, mas ainda de longe o Pai o avistou e foi ao seu encontro, o abraçou, o beijou, aleluia, antes que ele dissesse qualquer palavras, porque quem reconhece o seu pecado e se entristece por ele, encontra o perdão de Deus, encontra o perdão dos céus.
Um cristão, irmão, jamais pode se conformar com a sua vida quando ela está pecando, quando ela está errando. Um cristão não pode se conformar com o pecado. Você não pode olhar para o pecado e dar outro nome. Isso é errado, isso é feio, isso é chato. Não é assim que a gente faz. A gente às vezes erra, a gente diz assim, eu fiz algo feio. Não, você pecou, literalmente. Você se afastou de Deus ao fazer isso. Mas nós queremos dar nome para o pecado. E às vezes não estamos nos distanciando do pecado como deveria. Um cristão jamais pode estar tranquilo com o pecado. Como disse Charles Spurgeon, ele diz que Deus os conceda que não fiquem tranquilos no pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Ficar em paz com o pecado é você dormir enquanto caminha para o inferno. Mas se entristecer com o pecado, cair em si e voltar-se para Deus, é caminhar para os céus. Aleluia! É caminhar para a presença poderosa de Deus. O pecado nos entristece. Mas existem outras coisas também que nos entristecem, como por exemplo as perdas. Como perder nos machuca, irmãos. Quem aqui já teve perdas significativas na vida? Quem já teve aqui? Perdas que te fez chorar, que te fez ficar triste, que você por um momento achou que era o fim de tudo, que não havia mais esperança para você por causa das perdas. Irmãos, perder é sempre ruim. Eu estive nessa semana anterior tendo o desprazer, irmãos, de sepultar o filho do auxiliar, a filha, do nosso auxiliar Davidson. Como eu olhava para ele e via nos seus olhos o quanto ele estava sofrendo, o quanto ele estava sentindo a dor. E como pastor, irmãos, a gente sempre quer ganhar, a gente quer sempre ver os irmãos felizes, alegres, contentes. A gente quer ver os irmãos sempre para cima, sempre firmes, sempre olhando para Deus. E como foi doloroso, passei o dia com ele, tentando resolver algumas coisas. E eu senti na pele quando a gente foi ali na prefeitura, foi no CRAS, de Camaragibe, chegamos lá na segunda-feira, ele recebeu a notícia no domingo pela manhã, na segunda-feira a gente foi lá no CRAS, quando chegou no CRAS, estava lá, só atendemos na quarta-feira. Ele estava tentando fazer o sepultamento através da prefeitura, e só atendia quarta-feira. Eu disse, calma, a gente vai lá na prefeitura, tem alguém lá para nos atender. Quando a gente chegou na prefeitura, só tinha um guarda, que a gente passou mais de 20 minutos chamando, daqui a pouco vem ele. Aí diz assim, olha, a gente não está atendendo ninguém não, viu? Só quarta-feira. Eu disse, mas não tem ninguém aí que possa nos ouvir. Eu disse, tem ninguém não. Olha, você tem o contato pelo menos da assistência social da prefeitura, ou o contato do CRAS para a gente entrar em contato. Eu disse, não, está tudo fechado, só quarta-feira. Eu disse, moço, aqui é um pai que perdeu um filho, ele precisa urgente ser atendido. Ele fez, eu não posso fazer nada. Eu disse, calma, fica tranquilo, eu sei mais ou menos aonde é que fica a funerária, da prefeitura. A gente tentou achar, não achamos. Eu disse, não tem problema, a gente vai lá no cemitério. Vamos lá no cemitério. Falei, quando a gente chegou no cemitério, irmãos, aí quando a gente chega lá, o rapaz que veio nos atender disse assim, eu te conheço, você fez campanha política para mim, tal dia. Ele olhou para o rapaz, olhou para mim e fez. Depois ele puxou, pastor, eu nunca fiz campanha política, pastor. Eu disse, fica quieto, homem. Fica quieto. E tudo foi resolvido, irmãos, mas eu sei a tristeza que ele estava. Foi eu quem peguei o caixão, irmãos, porque ele não teve forças para fazer isso. Mas imagine, irmãos, como perdas nos machuca, como perdas nos faz chorar, nos angustia. E às vezes é preciso ter estrutura para saber superar esses momentos.
A perda de um relacionamento também machuca. A perda que leva a um divórcio machuca. O término de um relacionamento machuca. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tive que ir na residência de, às vezes, alguns membros, e às vezes não conseguem resolver. O fim é o divórcio mesmo, é a perda do relacionamento. E às vezes a gente vê o quanto sofre os dois, o quanto sofre quando tem filhos. O quanto a casa e a vida do casal viram um verdadeiro inferno na terra. E as perdas sempre vai machucar, sempre vai ferir, sempre vai arrancar dentro de nós, como se estivesse tirando algo de nós, sempre vai nos levar à tristeza. As perdas nos faz chorar, quem sabe a perda de um trabalho, a perda de uma oportunidade, a perda de um vestibular, a perda de uma vaga de emprego, perdas físicas. Quantas pessoas gostariam de ter todos os seus membros, e quando ela perde um membro do seu corpo, perde a visão, amputam a parte do corpo, ela, através de um acidente ou por situações naturais que acontecem, imaginem como isso machuca, como isso dói, e nós ficamos tristes quando acontecem perdas. Até Jesus, irmãos, quando perdeu seu amigo Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Jesus esteve no Getsemane olhando já e vislumbrando a cruz. A Bíblia diz que ele também ficou triste até a morte. A tristeza pode bater na porta do nosso coração por causa dessas coisas. A tristeza também bate na nossa porta quando nós estamos vivendo as incertezas da vida. Quando a gente vive no incerto, no escuro, pisando no escuro, não vemos exatamente como as coisas estão se desenrolando, apesar que a vida cristã não pode se tornar um mar de incógnita, de pergunta, nem um rio de dúvida. A vida cristã precisa ser uma vida de plena confiança na presença de Deus. Eu sei que nós vivemos num mundo líquido, num mundo onde tudo é fluido, onde tudo é frágil, onde tudo é instável, mas nós precisamos ser maduros em Deus para permanecer mesmo em meio de tudo que nós vivemos, olhar somente para Jesus e confiar tão somente a nossa vida aos seus cuidados. Aleluia. Sabe o que é maturidade, irmãos? Maturidade é a capacidade de suportar as incertezas. É muito importante você saber suportar as incertezas. Sabe por que a gente fica triste? A gente fica triste por causa das frustrações. Às vezes você desenha para você um modelo de esposa que você sonhava, e quando você descobre que ela não é aquilo que você sonhava, você fica frustrado, porque você criou uma expectativa. Quando você cria uma expectativa do emprego e você estava orando anos a fios, Deus abre a porta, aí Deus abre a porta e de repente o emprego não é aquilo que você pensava ser, e você fica frustrado com aquilo, e isso também nos deixa triste, isso também nos deixa desanimado. Talvez você entrou na igreja Verdade e Vida e pensou: aqui todo mundo se ama, aqui ninguém fala do outro, aqui ninguém fofoca, aqui eu olho para os irmãos e vejo áureas nas costas, só falta mesmo as asinhas para eles voarem, pastor. Eles são tão perfeitos, parece que foram modelados por Deus e estão aqui somente como já se fosse a antessala do céu. Deixa eu falar uma coisa para você: não desenhe a igreja perfeita, porque a igreja é formada por seres humanos falhos, pecadores, seres humanos que uma vez ou outra está enrolado numa fofoca, não deveria ser, mas está. Seres humanos que uma hora ou outra não pode ver o irmão que quer apontar o dedo, quer julgar, mas a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque quando você aponta para alguém, tem 3 dedos apontando para você. Mas você não está numa igreja perfeita, você está numa igreja de seres humanos. Você está numa igreja onde tem pessoas que precisam ser moldadas por Jesus.
Nós estamos aqui não porque somos perfeitos, nós estamos aqui porque nós anelamos que Jesus, ou que Deus nos transforme à imagem do seu Filho. Tem até um hino, né, que os irmãos às vezes gostam de cantar, né, aquele hino, amassa o barro, Jesus, enche de azeite, né, mais ou menos assim, né? Não é assim? Como é? Não, irmã Vânia, se eu for cantar aqui, os irmãos, aí não encerra o culto, não é, irmãos? Não, é isso aí, então troquei o hino. Tem um que fala, né, amassa o barro, né? Amassa o barro e amassa o barro. Aí você fica cantando para amassar o barro no sentido de que Deus precisa lhe tratar, que Deus precisa lhe moldar, que Deus precisa ir tirando coisas que estão na sua vida que precisa ser tirada. Você está nas mãos do oleiro, você canta assim. Por que você canta isso? Porque você sabe que você precisa melhorar, que você precisa crescer, que você precisa amadurecer, que você precisa olhar para Deus e saber que você está na olaria de Deus. Por gentileza, olha para quem está do seu lado, diga assim: eu estou na olaria, aleluia. Então, se você ver algum defeito, fica tranquilo, o oleiro está trabalhando nesse vaso e ele vai fazer o vaso como lhe apraz. Tenha paciência, Deus está trabalhando. Aleluia. Aleluia. Então, não fique desenhando a igreja perfeita como se a igreja não tivesse. É claro que a gente procura uma igreja que busca a santidade, uma igreja que busca uma vida separada, uma igreja que busca parecer o máximo com aquilo que Deus estabeleceu para que nós sejamos. É claro que a gente estar aqui reunidos nesse propósito, mas eu sei que às vezes a gente fica frustrado com as pessoas. A Bíblia fala em João capítulo 5 de um paralítico do tanque de Betesda que estava na beira do tanque já há mais de 38 anos. Ou pelo menos 38 anos ele era paralítico. E ele estava lá, desejoso de entrar nas águas quando elas fossem movimentadas para receber a cura. Você lembra o que foi que ele disse quando Jesus perguntou para ele se ele quer ser curado? Você lembra o que foi que ele respondeu? Ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor, não tenho ninguém por mim. Ele colocou as esperanças nas pessoas que estavam perto dele e percebeu que ele não tinha ninguém por ele, porque quando as águas eram movimentadas, todo mundo corria e deixava ele aleijado. E ele disse assim: quando eu vou chegando na beira da borda do tanque, aí já não tem mais cura nenhuma. Ninguém é por mim. Ele estava se vitimizando, né? Ele estava olhando para ele mesmo e dizendo que estava sozinho ali, estava abandonado ali. Mas Jesus não perguntou se ele queria alguém para colocar no braço e lançar no tanque. Jesus perguntou: você quer ser curado? Porque tem muita gente esperando a cura do tanque, mas Jesus está presente para realizar o milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, como eu posso vencer a minha tristeza? Deixa eu te dar alguns conselhos para você vencer a sua tristeza. Primeiro, Romanos 5, verso 1. Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Quer vencer a tristeza? Primeiro, tenha paz com Deus, porque é muito ruim viver com a alma perturbada, a alma inquieta, sabendo que está faltando algo, é muito ruim. E quando você sabe que recebeu de Deus o perdão, recebeu de Deus a graça, recebeu de Deus pela fé a justificação. E observem que a bênção da justificação aqui citada em Romanos 5 está ligada ao passado, ou seja, sendo pois justificados pela fé, nós
temos, não por causa de nós, mas por causa de algo que foi feito lá atrás. Então nós hoje temos paz com Deus, não por causa de nós mesmos ou não por causa dos nossos méritos. Nós temos paz com Deus hoje por causa do mérito de alguém lá atrás que morreu na cruz por nós e nos deu então a sua graça, que nos torna um ser humano em paz com Deus. Não é paz de Deus, como fala Paulo em Filipenses 4:7, mas é paz ou seja, é paz com Deus, como ele fala em Romanos 5, verso 1, ou seja, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus não é um sentimento. Paz com Deus é um relacionamento com Jesus, com Deus. Somente quem vive em comunhão com Deus pode gozar desta paz. Somente quem vive em comunhão com Deus pode ter a sua alma tranquilizada. Aleluia! Paz com Deus significa, queridos, que a ira de Deus já não nos ameaça, porque já fomos aceitos na pessoa de Jesus. Já não há mais ameaça, já não há mais condenação. A verdadeira felicidade vem de um coração que está em paz com Deus. Isaías 26, verso 3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque nele confia, ou porque ele confia em ti. Veja que o coração que confia em Deus é conservado em paz. Quer ter uma vida de alegria, quer ter uma vida de tranquilidade diante de Deus, porque nossos relacionamentos não podem ir bem na horizontal se primeiro ele não estiver bem na vertical. Primeiro nós nos acertamos com Deus, depois nós temos relacionamento com os irmãos, porque somente tendo paz com Deus nós podemos ter paz com os nossos irmãos. Ter paz com Deus significa que não há mais turbulências internas, ainda que haja grandes tempestades externas, mas há paz com Deus aqui dentro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, como eu posso ter paz? Como eu posso ter ou vencer a alegria? Segundo, você pode vencer a alegria, ter alegria, queridos, vencer a tristeza, se você tiver um coração quebrantado perante Deus, um coração disposto a orar, um coração disposto a se derramar. Veja os Salmos 34, verso 17: os justos clamam e o Senhor os ouve. Nós devemos orar e temos certeza que Deus, Ele nos ouve, e ao nos ouvir, Ele nos livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aleluia! Quer ter paz com Deus, irmãos? Ou seja, quer vencer a tristeza? Leve uma vida de oração e de coração quebrantado perante o Senhor. Volte o seu coração para Deus constantemente, e você vai ver que quanto mais você se quebranta perante a presença de Deus, mais os céus se abrem para trazer alegria para o seu coração e livramento em meio às tribulações da vida. Quer ter paz? Quer ter paz com Deus? Você precisa ir repousar debaixo da graça do Senhor, concedida por Cristo. Você quer vencer a tristeza? Primeiro, se acerte com Deus. Quer vencer a tristeza? Segundo, ore a Deus com um coração quebrantado. E em terceiro lugar, quer vencer a tristeza? Traga à sua memória aquilo que
pode lhe dar esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21 ao verso 24. A Bíblia Sagrada fala em lamentações de um período, queridos, onde o profeta Jeremias, ele estava olhando para a cidade de Jerusalém, e a cidade de Jerusalém estava devastada pelos caldeus. Os muros da cidade foram quebrados, o templo estava arrasado, estava destruído, os velhos eram pisados e os jovens foram levados cativos para a Babilônia. A humilhação e a dor torturavam o povo, e no meio daquele momento de dor, Jeremias então faz um louvor a Deus, e ele canta: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Talvez você esteja cercado por situações difíceis, e é nesta hora que Deus, ele quer que você faça uma lista de coisas que podem te trazer esperança, e louve a Ele, porque é neste momento de reavivar a sua mente com algo bom que Deus lhe fez, que vai te trazer alegria em meio às turbulências da vida, e assim você vai vencer a sua tristeza. Ainda, queridos, que você esteja vivendo injustiça, ainda que você esteja vivendo momentos opressores, ainda que você esteja olhando para as circunstâncias e não ache saída, é hora de você voltar os seus olhos para Deus, como fez o profeta Jeremias, e trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Quando as coisas estiverem difíceis, é hora de você fazer uma listinha de coisas boas. Veja quantas bênçãos Deus ele lhe deu. Veja quantas bênçãos Deus te concedeu. Então, no momento de dor, veja as coisas boas e louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, engrandeça ao Senhor, tenha um coração grato a Deus. Quando eu leio esse Salmo 34 e a gente percebe, se você fizer a leitura dele todo, você vê que Davi precisava de um livramento. E o que é que Davi faz? Ele ora a Deus por livramento. Aí Deus o ouve, o livra. Ele agora volta para Deus em oração. Para quê? Para agradecer o livramento. Aleluia. Sabe o que é que eu aprendo, queridos? Que quando nós oramos, Deus nos ouve. E quando Deus nos ouve, a gente deve voltar para agradecer. E quando nós voltamos para agradecer, Deus nos dá outras bênçãos. Há uma frase que eu nunca mais esqueço de um comentarista comentando o Salmo 34. Ele disse assim: agradeça a Deus pelo brilho das estrelas, e Deus te dará o brilho da lua. Agradeça a Deus pelo brilho da lua, e Deus te dará o brilho do sol. Agradeça a Deus pelo brilho do sol, e dentro de pouco momento ou instantes, em breve, Ele mesmo será a sua própria luz. Aleluia. Agradeça a Deus, porque quando você agradece, Deus prepara outra bênção. Quando você agradece, Deus prepara outra bênção. Quando você agradece, Deus prepara outra bênção. Quando você agradece, Deus prepara bênçãos maiores para te dar. Tenha sempre um coração grato a Deus. Pastor, como vencer a tristeza? Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Sabe o que é que o salmista está invocando a gente aí? Ele está dizendo assim: confia em Deus. Quer vencer a tristeza? Confia em Deus, que Ele te dará livramento. Porque ainda que muitas sejam as suas aflições, Deus a livrará de todas. Me faz lembrar, irmã Glorinha, de Daniel.
tentaram de todas as formas achar um defeito em Daniel para punir Daniel, não acharam, depois inventaram algo. Enfim, Daniel teve que ser lançado na cova dos leões. Só que o rei gostava de Daniel, mas não tinha mais como voltar atrás. Então Daniel é levado para a cova dos leões. O rei, quando vai colocar Daniel na cova, ele diz: Daniel, eu sinto muito porque eu não posso mudar a sentença. Porventura o teu Deus se livrará da cova dos leões? Daniel entrou ali calado. O rei foi para casa. E eu gostaria que você olhasse para essas duas cenas: Daniel na cova dos leões e o rei no seu aposento. Os reis, antes de dormir, tinham por costume, ou antes na ceia da noite, né? Ele vinha uma banda para ele, tocava algumas músicas, alguns louvores para animar o coração do rei, e na sequência o rei ia dormir. Naquela noite o rei dispensou a banda, disse: eu não vou conseguir ouvir banda nenhuma, eu estou tão inquieto, eu estou tão triste, eu estou tão angustiado aqui dentro, não quero ouvir banda nenhuma, porque meu amigo Daniel, um homem de valor no meu reino, está dentro da cova dos leões, o que será agora? E ele dispensou os músicos, não conseguiu dormir, teve insônia a noite inteira, deitava para um lado, deitava para o outro, nada o confortava. Agora eu gostaria que você olhasse lá para a cova dos leões. Na cova dos leões, Deus mandou um anjo para ficar com Daniel. Fechou a boca do leão. Tem um hino que diz que Deus fez do leão um travesseiro para Daniel dormir, não foi? É claro que isso não está na Bíblia, mas Daniel dormiu possivelmente tranquilo lá dentro, porque Deus dá o livramento, aleluia. Quando amanheceu o dia, o rei saiu desesperado, foi à cova do leão. Quando chegou lá, ele manda abrir e grita com voz triste: Daniel, Daniel, porventura o teu Deus se livrou dos leões? Aleluia, alaio, alabarada. Uma voz ecoa lá de dentro da cova dos leões: ó rei, que vive, o meu Deus me livrou da cova dos leões. Deus enviou um anjo e fechou a boca deles, e eu estou vivo, porque Deus ainda livra o crente da cova dos leões. Alguém estava triste porque talvez olhou para a sua situação e não enxergava a saída, mas Deus, Ele está dando livramento. Oh, aleluia, se alegre porque Deus está dando livramento. Se alegre porque Deus está dando livramento. Deixa essa tristeza de lado, abre o teu coração para Deus e passe a ter paz com Ele, passe a agradecer a Ele, passe a confiar nele, porque Ele vai te livrar, se possível, até mesmo dos leões. Aleluia. Eu disse para você no início dessa palavra que você pode até ser ou passar por um momento de tristeza, mas a tristeza tem que vir para sua casa como hóspede convidado e que precisa ir embora o quanto antes. Vou repetir: a tristeza, ela deve vir até você, mas entender que você é apenas uma hospedaria, que vai dar abrigo a ela por um dia, 2 dias, mas depois tem que ir embora. Você não pode fazer da tristeza uma moradora fixa na sua casa, na sua vida, porque tem alguns crentes, irmãos, que é triste de janeiro a janeiro, de dezembro a dezembro, o ano inteiro. Você fala com ele, ele está triste, olha para ele, está triste, ele é triste o tempo todo. A tristeza, quando chega perto dele, diz assim: eu vou ficar mais triste do que ela. Porque pense numa pessoa triste. Tem crente que é tão triste, irmão, que você senta perto dele e você fica triste também.
Tem crente que é tão triste, que não tem comparação, não sei nem o que dizer para compará-lo. É o tempo todo triste, é o tempo todo cabisbaixo. Ele não se anima com louvor, não se anima com a pregação, não se anima em casa com o marido. Você quer o quê? Você pediu para casar, Deus te deu o casamento, agora está triste com o esposo. Você quer o quê? Você pediu para ter filho, Deus te deu o filho, e agora está triste porque filho dá trabalho. É bênção do Senhor, dá trabalho, mas você orou pedindo. Então louva a Deus, agradece a Deus e para de viver triste com as circunstâncias. Porque tem crente, irmão, que é triste o ano inteiro. Ele é cabisbaixo o ano inteiro. Eu entendo se você está passando por um momento de dor. Eu entendo se você está passando um momento de angústia. Eu entendo se alguns itens que eu citei se identificou com você e por isso você está triste. Mas você não pode viver uma tristeza ao tempo todo. Você não pode permitir que a tristeza se transforme numa depressão e venha levar a sua vida a um estado onde você não vê mais saída. Deus te trouxe aqui hoje para trazer esta palavra para você. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que está na hora de você chamar a tristeza no canto, dizer assim: minha filha, já demorou demais, está na hora de você ir embora, você não é bem-vinda aqui não, vai embora. Aleluia, halaio, halabaradas. Oh, aleluia. Não permita a tristeza fazer residência fixa na sua vida. Não permita ela residir em você. Porque tem crente que é triste com tudo, irmãos. Com tudo ele é triste, tudo é triste, nada alegra ele. Cuidado, porque isso pode estar te levando a um processo de depressão, onde você vai depender de tratamentos, vai ser uma doença na sua vida, vai ser um problema maior na sua vida. É por isso que você precisa hoje vigiar o seu coração. E quem sabe olhar para os passos que eu lhe dei aqui, para você vencer essa tristeza. Olhando para Deus. Voltando-se para Ele. Aleluia. Tira esses pensamentos de suicídio, esses pensamentos de destruição, esse pensamento de que nada vai dar certo, esse pensamento de que nada funciona. Está na hora de você olhar para Deus. Ele é a tua esperança, Ele é a tua saída, Ele é a tua porta de escape. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. 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 Cadê aquele sorriso no seu rosto? Cadê aquele sorriso que você tinha para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para a igreja? Irmãos, um crente triste na igreja até afeta outros irmãos que vêm, irmãos. Porque, olha, às vezes o irmão vem para a igreja aqui, né? Já vem todo triste, desanimado. Aí chega na igreja e encontra um obreiro, um irmão mais triste do que ele. Aí quando ele chega ali na igreja, na porta, né? O irmão já dá uma paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. Ou ele está morto, só esqueceu de fazer o sepultamento. Aí o camarada entra aqui tão triste. E ele entende que pela tristeza como ele foi recebido, ele deve ficar mais triste do que estava. Irmão, você ao entrar aqui nessa igreja, ao entrar na presença de Deus, ao estar na presença de Deus, busque força nele, porque Ele pode transformar a tua tristeza em alegria. Você pode estar chorando hoje, mas Deus, Ele vai fazer o sol raiar na sua vida e rios de alegrias virão sobre você. Só quem acredita nesta palavra, fique de pé adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus.